Olá, meus amigos, eu trago hoje para vocês um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito legal, que vai fazer a sua cabeça, ó, pirar. É um conteúdo sobre... Putz, esqueci qual que é o conteúdo. Bom, então vou soltar a abertura aqui, então, enquanto eu tento lembrar qual que é o assunto, né? Agora que eu já consegui lembrar, o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é justamente sobre esquecimento. Eu vou falar para vocês sobre a curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus foi um alemão, um barbudão, que decidiu conduzir um estudo sobre a memória. E ele decidiu usar a si próprio, como o seu material de estudo. E ele fez esse experimento justamente para ilustrar, para conseguir compreender o tamanho do problema que a gente tem quando a gente aprende alguma coisa nova, quando a gente tenta fixar coisas novas na nossa memória. E esse estudo de Ebbinghaus foi um trabalho pioneiro, foi feito em 1885 e ele é válido até hoje, inclusive ele já foi replicado diversas vezes e os resultados permanecem muito parecidos com aquelas descobertas que ele fez durante o seu estudo. Então como é que foi que Ebbinghaus gerou esse estudo? Como que ele conduziu esse estudo em si próprio? Primeiro, ele gerou sílabas de 3 letras, gerou um monte de sílabas de 3 letras e depois ele gerou conjuntos dessas sílabas do mesmo tamanho, diferentes, mas todas mais ou menos do mesmo tamanho, e ele começou a memorizar esses conjuntos. Ele passou um tempo estudando esses conjuntos. Daí ele esperava um tempo e via o quanto ele conseguia resgatar, o quanto ele conseguia lembrar desses conjuntos que ele tinha memorizado, para entender justamente o quanto que ele tinha conseguido fixar na sua memória durante os seus exercícios, durante os seus estudos. E ele repetiu esse experimento diversas vezes e acabou gerando então essa curva com as suas descobertas. Então essa curva de Ebbinghaus, ela mostra pra gente o nosso nível de esquecimento sem ter nenhum nível de reforço adicional depois do momento de aprendizagem, depois do momento em que a gente aprendeu um novo conteúdo. Então vamos dar uma olhadinha nessa curva do esquecimento de Ebbinghaus. Bom, logo de cara, só de olhar para essa curva a gente já consegue ver que conforme o tempo vai passando, desde o momento do nosso estudo, conforme o tempo vai passando, a intensidade do nosso esquecimento vai diminuindo. Ou seja, logo nos primeiros momentos depois do estudo, o nosso nível, a intensidade do esquecimento é maior. E conforme o tempo vai passando, a intensidade vai ficando menor do nosso esquecimento. Isso a gente já consegue ver de cara olhando para a curva. Então vamos começar olhando aqui já para o primeiro ponto, que é no momento em que está sendo feito o estudo. Ou seja, nesse momento em que a gente está estudando, a gente consegue reter, a gente consegue lembrar de 100% do conteúdo. Mas a partir do momento em que a gente para de estudar, a gente começa a esquecer do conteúdo. Então olha só, depois de 20 minutos a gente só consegue lembrar de 58% daquele conteúdo que a gente estudou 20 minutos atrás. Ou seja, se você está numa aula e vai para o recreio e volta, você já perdeu mais de 40% do conteúdo que você aprendeu antes do recreio. Continuando, depois de 1 hora, a gente já esqueceu mais de 50% do conteúdo que a gente aprendeu 1 hora atrás. Então, por exemplo, se você aprendeu um conteúdo na escola e você tem que fazer uma lição de casa quando você chegar em casa, você não vai lembrar de 50% desse conteúdo que você aprendeu na hora de fazer a sua lição de casa. Depois de 9 horas, a gente já esqueceu 64% do conteúdo. Aí a gente já começa a ver que realmente a intensidade, o nível do esquecimento vai ficando menos intenso. Mas a gente já esqueceu muito até aqui, Então olhando, depois de um dia, a gente já esqueceu 67% daquilo que a gente aprendeu no dia anterior. Depois de 2 dias, 72%. Depois de 6 dias, 75%. E depois de 31 dias, depois de 1 mês, nós já esquecemos de 79% do conteúdo que a gente aprendeu 1 mês atrás.
Então imagina um aluno que tem uma carga de 5 a 6 aulas por dia. Vamos imaginar aí cada aula com 45 minutos, que é o que meu filho que está no Ensino Fundamental 2 tem. Ele vai ver muita coisa descartada. E a gente pode até fazer um exercício aqui para, enfim, tentar dar números a isso, né? Se a gente imaginar que ele tem 45 minutos de aula e considerar que depois de um mês ele vai se esquecer de 79% disso, só calcular 79% de 45 é o quê? É 35,5. Ou seja, ele vai esquecer de 35 minutos e meio dessa aula de 45 minutos. Ele vai conseguir lembrar de menos de 10 minutos. É muita coisa que ele esquece. Então, sabendo disso, a partir do momento que eu soube disso, eu decidi então procurar formas de aumentar a nossa fixação, né? Como é que a gente poderia então aumentar a possibilidade de fixar esse conteúdo que a gente está aprendendo? Então eu vou falar de duas formas que eu aprendi que a gente pode aumentar as chances, as possibilidades da gente fixar um conteúdo novo. A primeira forma é quando esse conteúdo novo ele tem uma carga emocional muito forte, ou positiva ou negativa. Então, quando uma informação, quando um momento ele é carregado de emoção, por alguma razão a gente consegue registrar, a gente consegue fixar esse momento melhor. Então, para dar um exemplo, pensa no seu aniversário do ano passado. Você consegue se lembrar do seu aniversário? Enfim, com as pessoas que estavam com você, talvez até do sabor do bolo que, enfim, que você cantou parabéns. Eu acho que isso consegue vir com uma certa facilidade para você. Agora tenta se lembrar de 2 dias depois do seu aniversário, ou talvez de 30 dias depois do seu aniversário, ou de 3 meses depois desse seu mesmo aniversário. Dificilmente você vai se conseguir. E engraçado é que são datas que são mais próximas ao dia de hoje, mas elas não estão carregadas com essa carga emocional que tem uma data de aniversário. Então a gente não fixa esses dias, a gente não dá a eles talvez a mesma importância que a gente dá no dia do nosso aniversário e tudo aquilo que acontece nesse mesmo dia. Essa carga emocional, ela também pode ser negativa. Vou usar um exemplo aqui do 7-1 que a Alemanha meteu no Brasil. Acho que, enfim, quem gosta de futebol, acho que lembra onde é que assistiu esse jogo, acho que inclusive sente eu pelo menos eu sinto uma certa revolta, né? uma raiva toda vez que eu lembro desse jogo. Né? Por quê? Porque isso veio com uma carga emocional muito grande. Poxa, Copa do Mundo no Brasil, sabe? O país inteiro ali mobilizado e tal, e perder dessa forma. Né? Então isso marcou, isso veio com uma carga emocional negativa. E sim, a gente consegue se lembrar disso também. Isso traz uma maior facilidade para a gente fixar esse evento, enfim, esse acontecimento. E se perguntar para uma pessoa mais velha, né, enfim, ou que estava vivo durante os ataques de 11 de setembro, também vão se lembrar onde é que eles estavam, sabe, o que eles estavam fazendo quando eles receberam essa informação. Então a gente consegue ver aqui que tanto uma carga emocional positiva quanto uma carga emocional negativa, isso sim tem um impacto na forma como a gente fixa o conteúdo. E isso acaba afetando sim essa nossa curva do esquecimento. Então a gente tem essa primeira forma de armazenar melhor a informação, que é através de emoção, e uma segunda forma, talvez uma forma mais mecânica, uma forma mais treinada, é através de repetições espaçadas desse conteúdo que a gente aprendeu. Então, primeiro eu aprendo o conteúdo, depois de um tempo eu vou lá e eu vou rever esse conteúdo, depois de um tempo eu volto para ele, vou revê-lo de novo e continuo retomando esse conteúdo. Ou seja, fazendo isso, eu vou meio que manipulando essa curva, né, para que o esquecimento desse conteúdo não aconteça. E depois de um tempo, esse conteúdo ele acaba indo da nossa memória de trabalho, que é a nossa memória de curto prazo, para a nossa memória de longa duração. Ou seja, a gente fixou esse conteúdo na nossa memória de longa duração para conseguir acessá-lo depois. E não é que você tem que passar o mesmo tempo que você teve durante o momento do aprendizado para rever o conteúdo. Não, conforme você vai retomando ele, enfim, depois de um tempo, nas suas repetições espaçadas, você também vai diminuindo o tempo que você passa revendo eles. Então, se eu vou ler um capítulo de alguma matéria e eu demoro
50 minutos para ler esse capítulo, daqui uma semana, quando eu voltar para esse capítulo, eu posso demorar meia hora para ler. E depois, daqui a 2 semanas, eu demoro 20 minutos. E depois, daqui a 3 semanas, eu demoro 10 minutos. Porque realmente não dá para ficar lendo o capítulo novamente toda vez e demorar ao mesmo tempo. Isso é impossível, isso não é eficiente. E se for assim, conforme você vai empilhando mais coisas, você vai acabar com o seu tempo. Então tem que ter uma forma assim eficiente para você poder voltar para esse conteúdo e revê-lo para trazê-lo para sua memória de longa duração. Então, a partir do momento que você lê esse capítulo pela primeira vez, você tem que transformá-lo de alguma maneira em algo que você consiga retomar depois de um tempo e passar menos tempo revendo esse conteúdo. A gente vai falar de uma técnica um pouquinho mais para frente, como é que isso pode ser feito. Fazendo isso, você vai ter mais eficiência nos seus estudos e também vai fazer com que esse conteúdo ele possa percorrer esse caminho da sua memória de trabalho, que é a sua memória de curto prazo, para a sua memória de longa duração. Como a gente viu na nossa curva que depois de 24 horas a gente esquece mais de 50% do conteúdo, então talvez seja uma ótima ideia você já fazer a sua primeira revisão depois de 24 horas. Esse é um bom intervalo para você fazer uma releitura das suas anotações, enfim, aquilo que você fez durante a aula, e assim você vai reduzindo a quantidade das informações esquecidas. Então vou dar um exemplo como essas repetições espaçadas elas funcionam. Primeiro, os comerciais de televisão. Você pode assistir a novela, não sei se tem esse hábito de assistir a novela ou não, mas assistindo a novela, toda vez que tem uma pausa para comercial, são sempre os mesmos comerciais, né? Enfim, que eles vão repetindo, conforme sai para uma pausa, um comercial, volta, pausa, o outro comercial. Ou seja, as pessoas de marketing, os profissionais de marketing, eles já manjam disso há muito tempo. Eles sabem que essa é uma forma de fazer com que o produto deles fixe na memória das pessoas, né? Com que, enfim, talvez não ali na hora que a pessoa esteja assistindo o comercial, mas quando surgir uma necessidade para elas, elas vão lembrar daquilo. Por quê? De tanta repetição que ela teve desse comercial. Quer ver um outro exemplo de como essas repetições espaçadas, essas repetições com intervalo funcionam? Carnaval. Me lembra dos hits do carnaval. O nome dela é Jennifer. Ou seja, a gente escuta tanto essas músicas, esses hits durante o carnaval, até depois, que mesmo que a gente não goste da música, a gente acaba fixando. Em um mais recente, o Caneta Azul, Azul Caneta, né? Ou seja, não é algo que a gente queira ouvir, mas a gente escuta tanto, né, que vai fixando. Chega num ponto que a gente não precisa mais nem ouvir a música. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. E, enfim, eu não vou precisar nem cantar a música, não precisa nem tocar a música, que só de ver essa foto vocês já vão saber do que se trata. Inclusive, talvez a musiquinha já comece a tocar aí na cabeça de vocês. Olha aí. Então essa é uma forma também eficiente da gente fixar o conteúdo. Se você não fizer nada para fixar esse conteúdo, você está jogando tempo fora, né? E se pensar, poxa, eu não vou estudar porque eu não quero perder tempo. Assim, é exatamente o oposto, não é verdade? Porque se você não estudar, se você não, enfim, passar o seu tempo para resgatar esse conteúdo através dessas repetições espaçadas, aí sim é que você vai estar perdendo tempo, aí sim que você vai estar jogando tempo fora. Que é esse tempo que você fica na sala de aula, sem absorver, sem conseguir fixar 79% do conteúdo. É muita coisa. Vou trazer um estudo aqui que foi publicado em 2006 e foi conduzido na University of South Florida, a Universidade do Sul da Flórida, e é um estudo que dividiu pessoas em 2 grupos, os Spacers e os Massers. E é um estudo que foi feito para entender o impacto dessas repetições espaçadas de um aprendizado. Então o estudo foi dividido em 3 sessões. Na primeira sessão, os Spacers eles receberam um tutorial, receberam uma aula e depois eles responderam 5 perguntas. Os Massers, nessa primeira sessão, eles não fizeram nada. Não receberam nenhum tutorial e também não responderam nenhuma pergunta. Depois de uma semana, na segunda sessão,
Aí os spacers, eles responderam outras 5 perguntas sem receber nenhum tutorial. E os masters, eles receberam o tutorial e responderam 10 perguntas. Essas 10 perguntas que eles responderam são as mesmas que os spacers responderam. E eles tiveram o mesmo tempo que os spacers tiveram entre a sessão 1 e a sessão 2 para responder essas 10 perguntas. Aí depois de 4 semanas, eles tiveram a terceira sessão. E nessa terceira sessão, os dois grupos, os spacers e os masters, eles responderam as mesmas 5 perguntas com o mesmo tempo. Tá, e qual que é a conclusão desse estudo? O que eles conseguiram descobrir com isso? Então a gente consegue ver que ali, depois da primeira semana, quando juntou o resultado das 10 perguntas dos spacers e das 10 perguntas dos masters, os masters tiveram um melhor desempenho. Eles acertaram 75% e os spacers acertaram 70%. Lembrando que os masters tiveram um tutorial e logo depois responderam as 10 perguntas. Já os spacers não, eles tiveram o tutorial, responderam 5, depois de uma semana eles responderam outras 5 perguntas. Então, nesse primeiro momento de avaliação, os masters tiveram um melhor desempenho. Olhando na curva do esquecimento, isso até vai de encontro, né? Porque os masters ali eles tinham recebido a informação e logo de cara fizeram a avaliação, né? Então eles tiveram um melhor desempenho porque tinham esquecido menos. Mas agora, olha que interessante o que aconteceu depois de 4 semanas. Os spacers, que tiveram uma maior repetição com o conteúdo, eles acertaram 64% das respostas, sendo que os masters acertaram só 32%. Então primeiro a gente pode olhar para duas coisas aqui. Primeiro, os spacers acertaram mais que os masters, mas eles perderam menos informação da primeira semana para a 4ª semana do que os masters perderam. Então, através desse estudo, a gente consegue ver, sim, a importância e como é eficiente, como é efetivo você voltar para os conteúdos, você fazer essas suas repetições espaçadas. Então tá, então como é que eu posso fazer um estudo com repetições espaçadas? Existem algumas formas de você fazer isso, mas talvez uma que eu acho muito eficiente, uma que eu gosto muito, são os flashcards. Então esses carinhas aqui, você já deve ter visto eles são muito comuns nas séries americanas, Grey's Anatomy, até no Stranger Things, né? Stranger Things eles tinham também esses flashcards, e eles usam eles porque eles são bastante eficientes para você poder voltar no conteúdo. Então primeiro, você prepara um flashcard com a informação que você precisa saber sobre um conteúdo. Então na frente você escreve o nome do conteúdo, ou a pergunta, enfim, qual que é o conteúdo, e atrás você escreve a resposta, aquilo que você precisa saber sobre esse conteúdo. Como eu disse mais cedo, você pode fazer isso logo depois de um momento de aprendizado, né? Porque nas primeiras 24 horas é importante você fazer uma revisão, e isso ajuda você também a fazer aquele resumo, para que toda vez que você voltar para o conteúdo, você não passe o mesmo tempo estudando ele, você vai diminuindo o seu tempo cada vez que você retoma esse conteúdo. Então você prepara o flashcard com as informações importantes do conteúdo que você precisa saber, e na hora de estudar você trabalha com pilhas, então você fica ali segurando os seus flashcards, enfim, com o conteúdo que você precisa saber, e você pega o primeiro. Você dá uma olhada na pergunta, enfim, no conteúdo que você precisa saber, e você responde na sua cabeça. Confere para ver se você acertou. Se você acertou, você coloca numa pilha. Você pega um outro flashcard, você faz a mesma coisa, dá uma olhada e responde. Se você errou, ou se você não souber a resposta, você coloca numa outra pilha. E você vai fazendo isso com a sua pilha inteira. No final você vai ter 2 pilhas. Aqueles que você acertou e aqueles que você errou. Os que você errou, é claro, é importantíssimo você procurar a resposta certa. Mas daí depois, num outro momento, são esses os que você vai voltar, né? É claro, você ainda volta para aqueles que você acertou para ir continuando com essa fixação, mas não vai ser com a mesma frequência do que os que você errou. Então, dando um exemplo aqui, você acertou esses e errou esses. Na próxima semana, você faz os que você errou, junto com os novos flashcards dos conteúdos novos que você teve. Daí, depois de 2 semanas,
você pode voltar ali para aqueles que você já tinha acertado. Ou seja, você vai reciclando, você vai mantendo isso ativo na sua memória. Então é uma estratégia super eficiente, uma estratégia super bacana e não é uma perda de tempo, né? Como eu disse, perda de tempo é ficar 45 minutos numa sala de aula jogando fora 35 minutos e meio desse tempo. Ou seja, isso aqui é uma forma de você estar ativo com os seus estudos, com aquilo que você aprende, e é uma forma de você estrategicamente conseguir voltar para esse conteúdo, para você ir conseguindo fixar esse conteúdo. Então os flashcards são uma de muitas formas que você consegue minimizar, ou que você consegue controlar ou diminuir a sua curva do esquecimento. Gostou do conteúdo? Espero que sim. Então, antes de esquecer, deixa seu like aí, se inscreve nesse canal. E se você tiver interesse de outras maneiras de conduzir um estudo mais eficiente, de diminuir a sua curva do esquecimento, existe o Grow Coaching, o Teen Coaching, que é uma metodologia voltada para adolescentes nessa fase escolar, e onde a gente aborda outras formas de estudos eficientes, e também a gente faz isso através do mapeamento comportamental. Enfim, a gente começa a entender qual é o seu estilo comportamental, como você prefere aprender, qual é a sua forma de aprendizagem, e através disso montamos um plano estruturado para um estudo mais eficiente para você, um plano mais individualizado. Então, se tiver interesse, me manda uma mensagem. Até a próxima!